dia, gente. Nós estamos aqui com o professor Renato e a gente vai falar um pouco sobre a vida dele e sobre as lendas urbanas. E o nosso principal é o lobisomem. A gente vai colocar como principal assunto a conversa sobre lobisomem. Então, vamos falar um pouco mais sobre a sua vida. Qual que é a sua história de vida? A minha história de vida não sou assim tão antigo, com todo respeito e prioridades às antiguidades que me faz ser quem sou hoje, mas e dentro das lendas e fatos ocorridos que a gente vai conhecendo, né, a gente vai vivenciando. Então, eu me dediquei a estudar realmente, a estar em sala de aula um pouco mais. Tive outra vida também profissional, uma vida religiosa, né, em um processo aí de alguns anos. E depois resolvi sair e seguir um outro procedimento, como estou aqui em sala de aula, né, para qual aprender também. Por que você escolheu ser professor de sociologia? No fundo, eu não escolhi. Eu tive situações por um grande amigo que me incentivou em trabalhar, porque eu tinha meio período muito vago. Ele falou, faz esse período, vai dar aula, vai eventual. Eu falei, quero nunca mais entrar numa sala de aula e tal, porque eu tive decepções quando eu estava fazendo a faculdade. E aí, eu fui eventuar numa sala de aula. Eu disse, sinceramente, naquele momento, nunca mais eu quis estar numa sala de aula. E por esse amigo, ele me incentivou muito a ir atrás. Ele falou, olha, vai lá, você tem gabarito para isso? Eu falei, ele insistiu, eu acabei indo. Fui. Primeiro dia eu falei assim, vou dar uma aula por dia, eu poder pegar o ritmo, né? Cheguei lá na escola e ele falou assim, olha, então dá para você vir amanhã? Eu falei, dá. Aí ele falou assim, então amanhã você já entra com 22 aulas. Eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir isso nunca, né? E a gente tem sempre essa mania de achar que não consegue e não quer que ele ensine. Qual foi a história assim, que mais quis fazer você desistir de dar aula? Assim? Qual é a história, o aluno que mais te irritou? O aluno... Não é o aluno que me irritou, foi a questão do desrespeito que às vezes ocorre em salas de aula perante nós, professores, que isso pesa muito para a gente. Se você pudesse, tipo assim, fazer outro curso de professor, se você pudesse trocar de profissão, você seria qual? Eu continuaria sendo professor. Bom. Você fez alguma faculdade? Fiz faculdade de filosofia. E nesse de filosofia a gente entra também em questão de lendas urbanas, né? Legal. Qual que é a lenda aí? Vou aprender mais uma, talvez, não? Sobre qual história você conheceu o lobisomem? Existem várias histórias, do Sétimo Filho, da Mordida... Mas vocês nunca viram um lobisomem? Não. Ué, a porta está fechada? A porta está fechada? Trancada? Vocês nunca viram um lobisomem? Não. Bom, então... vou contar algumas coisas que acontecem, né? E vem ocorrendo aí. O lobisomem, na verdade, temos aí no nosso folclore também, a lenda, são diversidades. Quando veio para o Brasil, principalmente, por que veio? Veio porque os portugueses, eles trouxeram essa lenda do lobisomem para o Brasil na época que eles estavam agrupando-se aqui. E em Portugal, dizia o seguinte, que lá tinha um homem muito, mas muito magro, orelhas compridas, nariz avantajado. Isso quer dizer que ele parecia um lobisomem, e diziam que ele se transformava em lobisomem. Mas chegou a tal ponto que depois também foi colocado que ele foi condenado, amaldiçoado, né, pelos seus pecados, pelas suas falhas que ele fez. Então ele era amaldiçoado por isso. Isso os portugueses. Aí chegando então à região sul aí, do Brasil e tudo, então aí saiu o seguinte, que cada região teve a sua formalidade de lendas desse lobisomem. Então cada um tinha uma formalidade. Tá? Por exemplo, a questão do lobisomem, tem uma região que se conta assim, de que se o filho que nascesse do incesto é aquela situação que, por exemplo, o pai engravida a filha e nasce, então, um homem.
ou o irmão engravida a irmã. E aí então se nasce o homem. Então quer dizer o seguinte, que acontece, ele virava lobisomem. Então não poderia acontecer isso, esse incesto. Tá? Outra formalidade que eles colocam também é que o lobisomem, ele se transformava sempre à noite, saía gritando como louco, parecia um cachorro, né? Um lobo, a gente tem uma figura bem dizendo. E então ele saía à noite, que comiam galinha, cachorro, animais, né? À noite nas regiões dos interiores de São Paulo. E outras formalidades também que vão dizendo. Quatro, a questão do lobisomem, que ele não só se transformava na lua cheia, né? Então era um momento que todas as mães que tinham seus bebês escondiam. Por que escondiam? Porque na lua cheia o lobisomem vinha comer as crianças recém-nascidas, principalmente aquelas que não eram batizadas. Ele sabia que não eram batizadas, então ele ia lá para devorá-las. Então a lenda é, se não batizassem, eles devoravam mesmo as crianças. Tá? E vem correndo essa outras formalidades de lenda aí, incrível. Tá? E vai ficando o nosso folclore. Então, na sua opinião, criaram a lenda do lobisomem para não haver incesto e batizarem as crianças? Não somente isso, muitas outras realidades. Por exemplo, a questão de que onde entra uma questão da igreja. Tá? Já entra uma formalidade, a parte religiosa que já entra, tá? Que é a questão. Vamos lá. Poxa, mas o cara tá meio... vai virar lobisomem. Não é que ele vira lobisomem, porque tinha uma situação de doença. Hoje nós chamamos doenças mentais, problemas mentais. Tinha também naquele período. Tá? Então as pessoas ficavam muito loucas, a gente costuma dizer o popular, mas elas ficavam muito doentes e saíam gritando à noite, saíam gritando durante o dia e à noite às vezes levantava e as pessoas ouviam gritos horrorosos e falavam, é o lobisomem, então se trancavam em casa. Depois surgiu também a questão da cura do lobisomem, vocês já devem ter ouvido, claro, eu acho. Como que se amansa, como que cura o lobisomem, uma pessoa que se vira lobisomem? Então tem também os filmes que a gente vê por aí, que é a bala de prata. Só que se tinha um detalhe, se conta somente a bala de prata, mas trazem o fecho da situação. A bala de prata tinha que estar envolvida com a cera de uma vela que, se tivesse sido celebrada 3 missas do galo. Bom, aí seria um pouco difícil, porque missa do galo é uma vez por ano. Então aí, ou também a cera dessa vela que fosse celebrada 3 missas, 3 domingos seguidos. Aí envolvia essa vela nessas balas e atirava no lobisomem e ele então se curava. Ele não virava mais lobisomem. Então até o momento eu poderia dizer isso sobre o lobisomem. E cuidado, que ele pode pegar vocês. Você acha que a ciência agora consegue fazer um lobisomem? Aí já entra uma situação genética, né? Aí já não é mais a minha área, mas entra uma formalidade genética, de ciência, de pesquisa e de testes, vamos falar nessa linguagem. Sobre o lobisomem, você daria uma aula sobre isso para seus alunos? Tipo, você passaria de geração em geração a lenda do lobisomem? Todo esse fato que eu contei o mínimo de... Se eu fosse pegar todas as regiões do nosso Brasil, por exemplo, contar como cada um é lá, daria não só para se falar de uma aula, né? Mas muito mais. Você acredita em lobisomem? Você acha que a ciência poderia criar um? Por exemplo, ela perguntou, se aparecesse um agora na sua frente, qual seria a sua reação, criado pela ciência? Que no caso seria um vírus, né? Que teria dominado o ser humano e se transformado no verdadeiro lobisomem. Bom, a gente tem aí diversos bichos e animais que são encontrados em beira-mar ou em alta profundidade dos mares aí, ou de águas, às vezes, que aparecem, que pode ser chamado de diversas situações. Agora, o lobisomem em si, eles podem até ter criado já uma situação muito
sei lá, horrorosa, né? Sei lá, um metade homem, um metade um bicho lá, e isso pode ter sido um lobisomem. Ou um lobo, né? Um lobo que se pode andar ou se levantar e dizer, nossa, ele levantou e era um homem, era um lobisomem. De repente, tudo vai uma questão da imaginação. Agora, a ciência só ela poderia responder. Bem mais, só a ciência poderia te responder. E eu não tive essa experiência. E se eu acredito em lobisomem, à noite eu não posso lhe garantir nada, né? Principalmente à noite, porque tudo que se vê pode ser aumentado, ou pode não se ver nada e pode ser diminuído, ou você acrescentar mais do que você viu. Então, gente, esse é o fim do nosso podcast. Legal. E muito obrigada por ter participado. Eu espero ter contribuído aí da melhor forma possível. Desculpe algumas falas, e eu acho que é bem isso, é gostoso falar assim dessa forma muito natural, muito gostosa, de se conversar, falar sobre uma lenda que seja. Né? É bom se falar bem. Muito obrigada pelo seu tempo. Obrigado a vocês pelo convite e pelo carinho.